E a partir de agora a gente vai mostrar para você que está em todo o Brasil acompanhando as emoções do Campeonato Gaúcho, as duas escalações, uma vez que o Porto Alegre também já está no gramado aqui do Beira-Rio. Vamos começar pelo Inter, o Inter do técnico Enderson Moreira, começando o jogo com Muriel no gol número 1, Daniel, camisa número 2, Rodrigo Moledo, número 3, Ronaldo Alves, camisa 4 e Massari, número 6, Juliano, número 5, Elton, camisa 8, Marquinhos, número 10, Ricardo Goulart é o 11, o ataque de Wagner Libano, 7 e Guto, número 9. No banco de reservas, o Enderson Moreira tem à disposição o Agenor, o Dalton, o Kleber, Natan, Thiago Humberto, Lucas Rodia e ainda o volante Augusto. Do outro lado, Porto Alegre de Marcelo Rospide, ex-técnico do Grêmio, ex-auxiliar técnico também do Grêmio, treinador do Grêmio Prudente ainda no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Porto Alegre começa com Giovani no gol número 1, Ayrton 2, André Ribeiro, camisa 3, Maílson 4 e Citiá número 6, Rodolfo 5, André Luiz 7, Cauê número 8, Alix é o 10, Bruno Moraes o 11, Toledo número 9. À disposição do técnico Marcelo Rospide, no banco de reservas, os seguintes jogadores: William Carlão, Yuri, Michel, Noel, Vini e Igor. Ronaldo Santos da Silva apita o jogo aqui no estádio Beira-Rio, auxiliado por José Eduardo Causa e também por Edemar Palmeira. Tudo pronto então para começar este confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho, primeiro turno da competição. Lembrando que os dois times perderam na estreia, o Inter derrotado pelo Cruzeiro lá em Canoas, você curtiu no PFC, e o Porto Alegre perdendo em casa para o Novo Hamburgo, como bem lembrou o Mário, né? A 48 do segundo tempo, o Novo Hamburgo fez 1-0 logo na estreia. Todos os detalhes sendo ultimados pelo árbitro Ronaldo Santos da Silva, antes observado 1 minuto de silêncio. Vamos então para o começo de jogo, apita o árbitro, bola rolando. E as emoções da segunda rodada do Campeonato Gaúcho, você curtindo ao vivo aqui no PFC. É a iniciativa do time do Porto Alegre, ó, com o Alix. Abrindo o jogo lá pelo lado esquerdo com o Citiá. Cruzamento para dentro da área. E o de graça fraquinho ali nas mãos do Muriel. Só para registrar 1 minuto de silêncio. Em memória a Denis Amilcar Marques, cônsul do Internacional lá em Garopaba, Santa Catarina, que faleceu na última semana. Os primeiros movimentos de jogo você acompanhando num Beira-Rio que passa por reformas. O torcedor, o telespectador vai estranhar um pouquinho, né? Algumas das imagens que a gente possa estar mostrando, porque o Beira-Rio, como já dissemos, passa por uma reformulação completa. É um verdadeiro canteiro de obras nesse momento. Aí trabalha o Inter. Marquinhos voltando com o Juliano, sempre também uma expectativa bastante positiva de observar esse garoto, né? Camisa número 5, volante de perna esquerda. Um artigo raro no futebol brasileiro. Ali o Daniel já fazendo a projeção lá no ataque com o Wagner Libano. Recolhe outra vez com o Juliano. Este é Marquinhos. Porto Alegre todo atrás, o Inter vem para cima. Bola no Massari, o cruzamento saiu. Antecipação da defesa. Bote do Elton. Outra vez ele busca o jogo lá do outro lado com o Daniel. Elton já passou, o Daniel prende. Começa com Juliano. Procura valorizar a posse de bola nesse momento o Inter. E aí vem de trás o Wagner Libano, na tabelinha curtinha que saiu, vai para dentro da área, tentou arriscar, foi parado agora pelo Citiá. Providencial ali o carrinho do lateral esquerdo do Porto Alegre. Ainda insistindo o Inter com o Daniel. Já busca Elton. Wagner Libano se projeta por dentro, toquezinho de primeira, a tentativa do Marquinhos. Outra vez a defesa do Porto Alegre afastando, mas passando trabalho nesse comecinho de jogo. Aí o Guto trombou, e quando ele trombou, o árbitro flagrou, marcando uma falta para o Internacional. Falta cometida aí pelo camisa 2, o Ayrton. Mais uma vez o lance, né? Como o Guto toma a frente com o braço, e aí o Ayrton já ia ficando para trás, acabou atropelando o capitão do Inter. Preocupação do goleiro do Porto Alegre, o Giovani.
um time bastante jovem também, o Porto Alegre, né? Que é presidido pelo Roberto de Assis Moreira, o irmão do Ronaldinho, que causou o maior furor nesse comecinho de temporada com a negociação, né, do Ronaldinho, que culminou no Flamengo. Falta aqui para o Inter. Wagner Libano, autorizado, partiu para o levantamento, meteu a cabeça na bola outra vez a defesa. Aí o Toledo vai ter que buscar o jogo, ó. Faz o lançamento lá na frente. Proteção do Rodrigo Moledo. E a sobra de bola então do Daniel. Passamos dos primeiros 3 minutos de jogo. 0 para o Inter, 0 para o Porto Alegre. Gauchão 2011 ao vivo para você no Brasil inteiro pelo PFC. O toque de bola da equipe do Anderson Moreira. É um time de muita qualidade, né? Já começa a se observar um pouco mais de audácia, um pouco mais de ousadia na comparação com o jogo de estreia. Volta o Inter, não deixa o Porto Alegre quase que respirar no jogo. Este é o André Luiz. Veja como o Inter já recupera de novo, né? Sempre marcando sob pressão. Marquinhos, o passe em profundidade, a bola vai voltar para o Guto. Trombou ali com ele o Rodolfo. Aí a sobra na direita com o Ayrton. Não dominou o Toledo. Ficou na bronca agora o Marcelo Rospide. O Inter ganha esse arremesso de graça. É um outro Inter, pelo menos nesse comecinho, na sua tentativa, né, Mário? A gente percebe que tem muito mais aproximação com o ataque. Ele está tentando muito mais do que tentou no ano passado, né? Tem esses jogadores colocados ali para exercer essa função, né? O Ricardo Goulart e o Wagner Libano ganhando a condição de titular. Aí o Wagner procura centralizar as jogadas. Já domina, observa a passagem do Daniel e faz um ótimo lançamento. Aí dominando ele, ó. Volta o jogo com o Elton. Recebe mais atrás o Juliano. Se apresenta Wagner Libano. Massari pediu, Libano vai arriscar. Pegou mal na bola, jogou à esquerda do gol do Giovani, sem nenhum perigo contra o goleiro do Porto Alegre. Estaduais 2011, só o sócio PFC assiste a maior cobertura em HD da TV brasileira. Confira a programação. O site é sociopfc.com.br. Passagem você observou o Anderson Moreira, o técnico do Inter. E a preocupação em já ter que buscar esse resultado positivo logo na segunda rodada. Não deixa de ser, não é, Mário Marcos, um resultado de pressão para essa garotada que entra, justamente por ter perdido na estreia, por ter que apresentar um futebol de melhor qualidade. Sim, sim. Deixa só o Inter chegar aí, Mário, para você completar o seu raciocínio, ó. Foi travado por baixo o Ricardo Goulart, sem falta, de acordo com a arbitragem. Sim, principalmente, pressão, principalmente porque esperava muito desse time jovem do Inter, né? Com base no que ele fez no ano passado, né? E foi decepcionante a estreia no campeonato. As conquistas desse time B do Inter, como ilustrou o Luciano ainda há pouco, né? A Copa Enio Costa Milã, também o título do Brasileirão Sub-23, credenciaram esses meninos que, de certa forma, passaram a ser observados de maneira bem diferente, né? E aí tem essa responsabilidade de abrir o Campeonato Gaúcho, uma vez que o time principal, né, Luciano, ainda não se reapresentou. Essa reapresentação, ou a apresentação oficial para a temporada de 2011, ela vai acontecer amanhã, 4 da tarde, aqui no Beira Rio. E já na sexta-feira, deve ter novidade, hein, Jader, no grupo. O Inter poderá anunciar o seu primeiro grande reforço aí para o ano, né? Exatamente. Zé Roberto, meia, que atuou no Vasco na temporada passada, campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009. Newton Drummond, diretor executivo do clube, está no Rio de Janeiro nesse momento, finalizando a contratação do jogador, que deve ser apresentado na próxima sexta-feira. Vai assinar com o Internacional pelos próximos 2 anos. Pois é, e essa informação, não é, Mário? Não deixa de ser aí uma boa nova, né, para o torcedor colorado, que estava esperando por reformulação no grupo, depois do fracasso no Mundial de Clubes. Zé Roberto chega em boa hora, vai ser um bom reforço para esse time do Celso Roth, para esse grupo do Celso Roth? Eu penso que sim, né? Se ele jogar o que se sabe que ele joga normalmente, mais controlado, num ambiente que vai controlar um pouco mais ele, né? Sem tanta liberalidade, eu acho que ele pode se render muito para o Inter. É o primeiro nome, então, que está aí se desenhando como reforço para o torcedor do Inter nessa temporada, que vai iniciar amanhã, como disse o Calheiros, né? Para o grupo principal, time que segue sob o comando do técnico Celso Roth. Já passamos dos 7 minutos, permanece 0-0. E aí o Ricardo Goulart deixou a bola passar. Ele que se atrapalhou ali o zagueirão André Ribeiro. Mas aí o Porto Alegre vai tentar uma subida lá pelo outro lado, ó. Alix. Fez a tabelinha. Toledo já vai pedindo por dentro.
A inversão da jogada, domínio do André Luiz, ninguém apareceu para jogar, por isso ele volta com o Ayrton. Abertura agora com o Toledo, centroavante, sai da área bastante, né? Gosta de buscar o jogo, já deu para perceber. Aí no momento em que ele não estava lá, a jogada do Porto Alegre não foi bem finalizada. Porto Alegre com o visual de Palmeiras, né? Aquela cor de marca-texto, né? De caneta marca-texto. O Palmeiras jogou muito na temporada passada com uma cor dessas. E esse é o segundo uniforme do Porto Alegre, né? O primeiro, um vermelho e um azul, né, Luciano? Exatamente. É o que jogou na estreia, né, velho? Isso. A derrota para o Novo Hamburgo em casa. Aliás, o Porto Alegre, que em sua história, sua recente história, né? Um clube fundado em 9 de janeiro de 2006, enfrentou o Internacional apenas uma vez na história do Campeonato Gaúcho e foi há praticamente um ano atrás, né? 19 de janeiro, ou melhor, 20 de janeiro de 2010. O Internacional venceu por 1-0 aqui no Beira-Rio, gol do Leandro Damião. Hoje apenas o segundo confronto na história desses dois clubes. Foi um começo interessantíssimo do Leandro Damião, que você citou. Fez muitos gols nas primeiras rodadas, tanto que o Fossati, que era o técnico do Inter à época, né, o inscreveu na Libertadores e deu no que deu. Aí vem chegando o time do Inter, ó, bola aprofundada para o Daniel, o cruzamento por baixo, a finalização do Ricardo Goulart, o desvio na defesa, tem escanteio o Inter. O Leandro Damião, já que renovou o contrato dele com o Internacional até 2016. Ontem eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar com ele. Já voltou, estava passando férias em São Paulo, mas disse que antecipou o retorno. Estava com saudade aqui de Porto Alegre. Paulista chegou a jogar por R$10 a cada jogo no futebol de várzea, lá no interior de São Paulo. E hoje é um dos bons nomes afirmados do grupo do Inter. Cobrança de escanteio para o Daniel, a bola vem fechadinha no toque de cabeça, passou à frente do Giovani. Foi para a linha de fundo. Subiu aí o Rodrigo Moledo, camisa número 3, ó. Volta lamentando-se porque foi uma bela tentativa. Mas o último a tocar na bola, realmente, como vimos na repetição, foi o Guto. O Rodrigo Moledo e o Guto, os dois subiram. O Guto tocou por último e por isso o Inter criou uma boa oportunidade para abrir o marcador aqui no Beira-Rio. Só o sócio PFC tem um clube de benefícios com promoções exclusivas. Acesse o site www.sociopfc.com.br. É a vez do Porto Alegre dar uma resposta. São 10 minutos jogados desse primeiro tempo e pouco fez ainda o time do Marcelo Rospide aqui no Beira-Rio. Mais uma vez a roubada é colorada com o Melton. Volante de saída, volante de aproximação. Já botou para correr ali o Wagner Libano. Movimenta aqui pelo lado esquerdo com o Ricardo Goulart. Boa abertura para o Massari, vai experimentar de primeiro, cruzamento por baixo, o zagueirão se enroscou todo. Teve muita dificuldade para se livrar da bola. E aí o Toledo, ó, combatido limpo agora pelo Ronaldo Alves. Arrancou o aplauso do torcedor do Inter. Torcedor, aliás, que comparece num número bastante interessante, né? Um aumento significativo na presença de público. Ainda mais para acompanhar essa garotada de perto. Para quem está acostumado, né, com Guinha Azul, com Tinga, com D'Alessandro, Mário, público bastante interessante. E essa hora sempre é ruim para o pessoal, né? É difícil chegar no estádio, então é um público legal mesmo. E aí vem o Daniel, ó, para curtir esses momentos do Campeonato Gaúcho, esses momentos iniciais. E com essas novas caras aí que o Inter apresenta, né, com o time B. Boa jogada outra vez, Ricardo Goulart vai para dentro, prefere o passe para o Marquinhos, foi para a finta, arrumou para a direita no cantinho, outra vez o chute saiu fraco. E é mais uma tentativa, né, para fazer o torcedor acordar desse jogador aí, ó, Marquinhos, de quem se espera muito nesse ano de 2011. Bateu de direita. Outra chance criada pela equipe do Wenderson Moreira, que toma toda a iniciativa, pressionando o Porto Alegre no seu campo de defesa. Olha o Wenderson aí, ó, bastante agitado, procurando orientar. E observa já o Inter outra vez com o Wagner Libano. Dois marcadores, lateral para o Inter. O Wagner já teve experiência de atuar no time principal, mas isso em outros anos, especialmente com o Tite. Ele acabou ganhando alguma chance, mas nunca se afirmou. Tanto que saiu, né? Rodou aí para ganhar experiência e está de volta agora ao grupo B do Internacional. Marquinhos. Elton. Bola na frente lá para Ricardo Goulart. Toque no Daniel, já colocando ali a presença do Elton.
Outra vez ele volta com o Juliano. Porto Alegre está com 11 homens no seu campo de defesa. A abertura é para Daniel. Eu tô lembrando aqui, Mário, do começo do jogo contra o Cruzeiro, embora, né, com menos iniciativa, com menos força, mas o acabamento do Inter é que ainda não tá legal, né? Toda vez que a bola chega no fundo, seja pro Daniel ou pro Massari, o cruzamento não tá saindo legal. Os dois laterais estão muito abaixo do que se esperava, né? E o Inter, ele tá muito precipitado. Quando eles chegam no ataque, eles se precipitam demais. Eu acho que essa ansiedade por resolver logo, né, garotada, está prejudicando, mas pelo menos está com muito mais movimentação, né? Muito em função dessas duas modificações e da mudança, a própria postura do time colocada pelo Anderson Moreira. Olha o Ayrton, lateral do Porto Alegre, se infiltrando lá pelo meio. Agora vai sobrar aqui para a defesa. O Maílson se posicionou, aí como estava pressionado pelo Marquinhos, se livrou da bola. O Massari já repôs rapidinho ali para o Wagner Libano. Que venceu pela última vez o Campeonato Gaúcho em 2009. No ano passado perdeu a decisão para o Grêmio em 2 clássicos. Aqui mesmo no Beira-Rio, 2-0 o Grêmio. No Olímpico, jogo decisivo, o Inter venceu por 1-0, resultado que foi insuficiente. Daniel, mais uma chance de cruzamento. Ela vem por cima, no Guto, subiu para o toque de cabeça. Estava pressionado pela zaga e não conseguiu concluir legal, não. Mesmo assim, já se observou um pouco de modificação, né? No cruzamento do Daniel. Bola pelo alto, porque o Guto tem no cabeceio uma das suas especialidades. E no detalhe, o capitão do Porto Alegre, o André Luiz. A falta marcada para a equipe do Marcelo Rospide. Ainda hoje, ao vivo no PFC, você confere as emoções de Ipiranga e Grêmio. 10 da noite, ao vivo, direto de Erechim. Que também vai colocar time reserva para enfrentar o Ipiranga. Polêmica também com relação às declarações do técnico Renato Portaluppi. Ontem, na sua entrevista coletiva, disse que estaria pedindo para a direção para não treinar o Grêmio nos jogos do interior em função do desgaste, que está com a cabeça legal para preparar o time para a pré-Libertadores. A direção já negou, quer o Renato presente em todos os jogos, ou quando for necessário liberar, discutir internamente, enfim. Mas é um começo de temporada também de bastante assunto lá pelos lados do Olímpico. Está impedido agora o Toledo, não está valendo nada dessa finalização aí do camisa 9 do Porto Alegre. Finalização do assistente, o Edemar Palmeira. E aí de novo, ó, realmente bastante adiantado. São dois times com objetivos bem diferentes, né, Jader? O Marcelo Rospide, a grande missão dele para esse campeonato é ficar na parte do meio da tabela. Ele está preocupado porque tem um time muito jovem e precisa de opções, e as contratações não aconteceram ainda. Tem um menino, por exemplo, no banco de reserva chamado Igor, tem apenas 17 anos, é da base lá. Então vai ser um campeonato difícil para o Rospide. Até porque o histórico do Porto Alegre, do próprio Assis, né, Mário, é de formar jogadores, né? Sim, é de formar jogadores. Ele não se preocupa muito com títulos, né? O negócio dele é lucrar. Tanto que o Porto Alegre no ano passado, né, no Campeonato Gaúcho, o seu primeiro Campeonato Gaúcho da divisão principal, o time ficou em 14º, só escapou do rebaixamento na última rodada. É, porque claramente não é esse o objetivo, né? É uma espécie de clube de passagem, né? E o principal destaque do Porto Alegre nessa temporada, Jader, é Juninho, atacante. Ele é irmão do Diego Tardelli, do Atlético Mineiro, com passagem pela seleção brasileira. O Juninho se lesionou no último amistoso do Porto Alegre antes da estreia no Campeonato Gaúcho, um problema no tornozelo. Deve voltar a treinar na próxima semana. O Inter tem uma falta, e como a gente pôde ver ali enquanto o Luciano trazia essa informação aí do Juninho, o irmão do Diego Tardelli, o Wagner Libano, quando ele caiu, ele foi atingido, né, pelo jogador do Porto Alegre. Me pareceu que não houve a intenção, mas o certo é que o Libano foi atingido nas costas. A falta é de longe, mas tá aí o Elton. Jogador que pega bem na bola, principalmente numa cobrança dessas, ó. Autorizado, partiu pra bomba, jogo no cantinho, Giovani apenas acompanhou e a bola se perdeu na linha de fundo. Camarote PFC, a convidada do mês de janeiro é a presidente do Flamengo, Patrícia Amorim. Participe, entre no site www.sociopfc.com.br e mande as suas perguntas para ela. O Flamengo que está começando também nesse meio de semana a sua participação no Campeonato Carioca. E é claro, é mais uma competição que você vai acompanhar
Ao vivo e exclusivo aqui no PFC. Os estaduais 2011 movimentando o Brasil. Cobertura completa para você nos canais PFC. Olha o árbitro Ronaldo Santos da Silva dando uma chamada no jogador do Porto Alegre. Foi a última. Ricardo Goulart. Marquinhos. De pé em pé o Inter avança. Elton. Daniel outra vez tem espaço lá no corredor direito. Ó. Chega para dominar o camisa 2 do Inter. Ele volta com o Elton. Aí ficou difícil para o avanço. Mesmo assim ele descolou o Marquinhos. 2 dribles. Haja um humor para a perna esquerda. Bateu fraquinho outra vez. Com muita gente de amarelo limão, né? Não vai ficar fácil não dessa bola passar lá para o gol do Giovani. Quando o Porto Alegre se defende para valer, né, Mário? São 5, 6 jogadores pelo menos dentro da área. É o que resta para o Rospide, né? Tá fazendo um esquema para não perder o jogo. É a recuperação outra vez da equipe do Internacional. Elton e o Ricardo Goulart, ó. Vai disparando por aqui o Massari. Ricardo pediu um pouco de liberdade também para hoje, camisa 11. Elton, veja como o Porto Alegre dá alguns espaços. Ricardo domina, de costas para o capitão ali do Porto Alegre, o André Luiz. A bola já chega de novo no Wagner Libano. Tem completo domínio nesse instante do jogo o Inter. Só está faltando o acabamento, né? Como a gente já disse. Ainda insistindo a equipe colorada. Mais uma falta na entrada da área e agora vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo. Cartão para o camisa 4 do Porto Alegre, o Maílson. Deu uma entrada mais forte, né? Diante do Ricardo Goulart. Aí de novo o lance, ó. Foi fora da jogada. Já tinha dominado o Ricardo Goulart quando o Maílson chegou com toda a saúde do mundo e cometeu então a falta que resultou no cartão amarelo. Primeiro cartão do jogo com 19 minutos e 20 deste primeiro tempo. Mais uma boa oportunidade que tem a equipe do Anderson Moreira. Tem o Marquinhos posicionado enquanto você vê a formação de barreira da equipe do Porto Alegre. 4 jogadores por ali e o Guto me parece que vai ficar realmente com a responsabilidade. O Marquinhos passou da bola, veio o Guto, partiu para a cobrança no canto outra vez à frente do Giovani. Tiro de meta para o Porto Alegre, que mais uma vez escapou aí, né, de levar o primeiro gol. O programa do sócio da próxima terça-feira, Sérgio Lobo vai receber no estúdio o ex-jogador Romário, ele mesmo, o gênio da grande área e um dos maiores ídolos do futebol brasileiro e mundial. Mande a sua pergunta para Romário, mande a sua pergunta para ele. Entre no site www.sociopfc.com.br e participe. Estamos passando dos 20 minutos. Olha o Anderson mais uma vez gritando, ó, orientando. Imagino que não deve estar satisfeito, né, com esse resultado de 0-0. Não é um resultado que interessa para o Internacional, dadas as circunstâncias, né, que a gente já debateu, especialmente a partir do que o Inter produziu na estreia diante do Cruzeiro. Aí a bola para o Guto, vai ter que se virar na correria contra o Maílson. Vantagem do zagueiro do Porto Alegre. Fica quase que sem espaço por ali, teve que se livrar da bola e cedeu o arremesso de graça. Já vem o Inter outra vez com o Guto. Este é Massari. Quase que o André Luiz consegue roubar. É o capitão do Porto Alegre, ó. Marcelo Rospide falou alguma coisa para ele, ficou numa bronca com o André Luiz daquelas. Aí de novo o André. Abafando a jogada, tirando do Ricardo Goulart. Voltando com Ayrton. Já pressionado pelo Juliano. Deu certo. Bola na frente para o Massari. Ô zagueirão. Olha o que fez o Maílson agora. Espirrou o taco do Maílson. Linha de fundo, escanteio para o Inter. O jogador, quando sentiu a pressão, né, do Massari, foi dar um balão na bola. Aí faltou o calibre. Vamos para 22. Movimentação ali na área do Porto Alegre. No detalhe você viu o Marquinhos. Guto está esperando o cruzamento. Também por ali o Elton e o Rodrigo Moledo. Aí vem Marquinhos, perna esquerda. Bola bem aberta. Seria para o Elton, antecipação da zaga. Aí não deu para o domínio lá do Sitiá. Alta pressão colorada. Levantamento para Guto. Ela vai passar por todo mundo. Cai nos pés do Marquinhos. Perna esquerda. Foi para o drible.
E aí de novo, né, Mário Marcos? Preciosismo do Marquinhos. Preciosismo, e agora irritou a torcida, né? A torcida reclamou de ele tentar um drible quando poderia ter chutado. E da onde a gente está aqui na cabine, né? O ângulo favorecia sim o Marquinhos para o chute. Sim, no pé preferencial dele, não tinha por que dar mais esse drible. Perna canhota, o Marquinhos, que é tido uma das grandes joias do Internacional para esse ano de 2011. Bastante observado, está sendo, né, Luciano? Pelo Celso Roth, inclusive. O Celso Roth, Jader, ele já garantiu, ele esteve em Bento Gonçalves durante o período de treinamento, depois do lance. Olha só, Rodrigo Moledo vem por baixo com o carrinho, tirou a bola do Toledo, lateral para o Porto Alegre. Aí orientando o camisa 3, um dos destaques, né, mesmo na derrota. Mas bastante citado o Rodrigo Moledo pela sua atuação no jogo contra o Cruzeiro. Teve torcedor que não gostou, teve torcedor que achou que o Rodrigo Moledo simplificou demais. Outros já observaram o Rodrigo como um zagueiro que até pode ser bem observado no time de cima. Cada um enxerga da maneira que lhe convém, né? Diga lá, Luciano. Pois é, o Celso Roth já disse o seguinte, que os jogadores que trabalharam, que já estiveram com o grupo principal, eles serão reintegrados naturalmente. E citou os exemplos, né, do Daniel, do próprio Muriel, do Ronaldo Alves e também do Marquinhos, né? O Marquinhos vinha trabalhando com o Celso no ano passado, passou por algumas lesões, e aí esse início de temporada no Inter B é justamente para ele readquirir o ritmo, né? Mas será reintegrado, irá trabalhar com o grupo do Celso Roth. Agora, Luciano, enquanto você falava, Luciano, uma cena daquelas que a gente não observa todo dia, viu? O jogador do Porto Alegre está caído e o Muriel vai repor a bola. Olha onde é que o Muriel acerta. Nas costas do Rodrigo Moledo. Que coisa, hein, Mário Marcos? Eu já vi gol contra assim. O próprio Klemer, né? Fez um gol assim de chutar uma bola, ela bater no zagueiro e voltar. Exatamente, exatamente. Bateu no Gavilã. No Gavilã, Luciano. Obrigado. E na Fonte Nova, o Júlio César foi repor uma bola contra o Bahia. Jogava pelo Flamengo ainda, o goleiro da seleção brasileira, Júlio César, na última Copa do Mundo. A bola bateu na cabeça do Fabinho, que jogou aqui no Internacional, e entrou também, né? Você lembra? Claro que lembro. O ano era 2002, se eu não estou enganado, ou 2001, ainda no Campeonato Brasileiro. E esse gol aí que o Luciano lembrou foi contra o Juventude, né? Inter e Juventude aqui no Beira-Rio. Klemer repôs a bola, bateu no Gavilã e entrou. Não é todo dia que a gente vê, né? Mas quando acontece, chama a atenção. Algumas das curiosidades já desse Campeonato Gaúcho, né? Mesmo que em lances inusitados. Enfim, já entra para a história dos registros, né? Dos lances da competição que está só iniciando. Segue 0-0 aqui no Beira-Rio. 25 minutos do primeiro tempo. Estaduais 2011, só o sócio PFC assiste a maior cobertura em HD da TV brasileira. Confira a programação. O site é sociopfc.com.br. Colocando a bola em jogo, o goleiro Giovani tem tido algum trabalho, né? Embora não tenha feito uma defesa ainda daquelas. Mas como o Inter procura finalizar mais, a bola tem rondado bastante ali o seu gol. Nesses grupos numerosos, como o do Inter, né, a gente observa uns fenômenos, assim, que são jogadores que passam longos períodos em teste, né? Por exemplo, o Wagner Libano tem apenas 21 anos, já foi testado pelo Tite, né? Rodou e ainda continua sendo testado. Não é fácil, né? O Inter que hoje tem cerca de 60 jogadores para compor aí os dois grupos. Massari, outro cruzamento. De novo, você observou, né? A bola veio por baixo. Tanto que o Guto abriu os braços lá e o Massari já ficou também devolvendo daqui. Não anda em boa sintonia esse projeto do Inter de alçar a bola lá para o capitão, para o centroavante Guto. Seja com o Daniel, seja aqui pela esquerda com o Massari. Foi tocado o Juliano, mais uma falta cometida pelo capitão do Porto Alegre, o André Luiz. E de novo, né, o Ronaldo Santos da Silva, enquanto a gente observa a repetição da jogada, o Ronaldo pediu para o André acalmar. Na próxima ele vai levar cartão. Aí volta o jogo o Ricardo Goulart, ele recomeça com o Rodrigo Moledo. Passa lá na frente para o Guto. O lançamento foi forte, a bola vai sobrar de graça então para o goleiro Giovani. Lembrávamos da permanência do Porto Alegre na primeira divisão no ano passado. Até a última rodada o time teve um confronto decisivo
contra o Avenida de Santa Cruz do Sul. Ganhou o jogo por 3-2 e só assim escapou da condição de rebaixado. Aliás, enfrentou o Esportivo de Bento Gonçalves na última rodada, adversário direto, e o Esportivo acabou caindo para a segunda divisão. Porto Alegre permaneceu. Mais um chute de fora, outra vez sem perigo algum contra o gol do Giovani. O técnico Marcelo Rospide, identificado com o Grêmio. Era auxiliar técnico, preencheu, né, um espaço, Mário Marcos, bastante importante quando o Grêmio aguardava a chegada de Paulo Autuori, ainda lá no início de 2009, né? O Rospide, como interino, ele teve 5 jogos e 5 vitórias na Libertadores, teve 6 jogos no Brasileirão com 2 vitórias, 2 derrotas e 2 empates, e aí depois de algum tempo, achando que perdeu espaço, ele resolveu tentar voo próprio, mas ele pegou o Prudente no ano passado, e agora o Porto Alegre. Tá difícil esse início de carreira do Rospide. Para engrenar, né? Tá complicado ainda. E no Prudente não ficou 10 jogos, né? Não, foram 5 jogos e 5 derrotas. 5 derrotas, é verdade. E o Prudente já estava na fase de rebaixamento consagrado ali, né? Tanto que o Rospide entendeu que não era o momento de continuar e veio trabalhar de volta aqui no Rio Grande do Sul. E o Grêmio Prudente, Jader, que esse ano tentou a contratação do Enderson Moreira, né? O Enderson Moreira acabou rejeitando, negou a proposta, né? Preferiu permanecer no projeto, aqui no comando do Inter B. Mas tem um histórico impressionante nas categorias de base do Cruzeiro. Se destacou muito lá, tanto que o Inter o contratou, não é, Luciano? Quando mudou aí a estrutura do futebol do Internacional, futebol de baixo, quando o Osmar Loz saiu, né? Exatamente, o Osmar Loz saiu para assumir o Juventude depois do lance. E aí vem o Porto Alegre, Bruno Moraes, levantamento para dentro da área, passou pelo Toledo, meio que pressionado ali pelo Rodrigo Moledo. Tranquilidade então do Muriel. E o namoro do Internacional com o Enderson Moreira, ele teve um momento importante na decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20, né, em 2007, quando o Cruzeiro conquistou o título justamente em cima do Internacional, né? O treinador naquela ocasião da equipe mineira era o Enderson Moreira. Aí vem o Massari, bola por baixo, Guto sai da área para buscar o jogo, já foi na antecipação o zagueirão camisa 4 Maílson e foi pro ataque, ó. O Inter deu espaço, o Maílson vai embora. É o Porto Alegre que vai tentando buscar algo no jogo. O chute cruzado não deu em nada. E aí quem perde é o próprio jogo, né, Mário? Que fica de um enfrentamento de nível técnico um pouco inferior, né? Esse esquema que o Enderson Moreira está usando, o time dele está mostrando o mesmo problema do time principal do Inter. Não tem jogada, não consegue fazer jogada. Por mais que se observe, que tente repetir característica de jogador, tá com esse defeito realmente. A finalização até acontece, mas nada que seja muito grave, né? Nada que possa resultar realmente num lance de grande perigo. E agora o Porto Alegre começou a se soltar, ó. Tanto que o Ayrton já vai pressionar lá o Juliano, jogou deitado ali o volante do Inter, mas já havia sido atingido. Mais uma falta. Passamos dos 30 minutos deste primeiro tempo de 0-0. É a segunda rodada do Campeonato Gaúcho, que já está em andamento. Bola rolando também para Novo Hamburgo e Veranópolis. Jogo no estádio do Vale, Novo Hamburgo. E o Veranópolis está ganhando por 1-0. Gol marcado pelo Eber. E pintou amarelo aí, Luciano. Pintou para o atacante Bruno Moraes, do Porto Alegre, número 11. Tem o Inter. Bola tocada lá pela direita com o Daniel. Levantamento para a área. Saiu bem ali para dar um tapa na bola o Giovani. O Guto já estava pronto, já estava esperando ali o cruzamento e ia na cabeça dele. Providencial o toque do goleiro Giovani para desarmar qualquer chance de finalização do Internacional. 2 cartões amarelos no jogo, os 2 para o Porto Alegre, Maílson e Bruno Moraes. Aí o André Luiz. É volante de origem, mas está solto aqui pela direita. Alix. No meio com o Toledo, cercado por 3. Aí foi tocado, mas na bola. Primeiro ali o Rodrigo Moledo e o Inter de novo tem a chance de escapulir lá para o campo de ataque. Wagner Libano com o Daniel. Outra vez com o Wagner. Já não tem aquele mesmo ritmo, né, frenético do comecinho de partida da equipe colorada. Daniel procura valorizar mais do que nunca a posse de bola.
O Elton tem ao seu lado o Juliano, ele prefere avançar um pouquinho. Ricardo Goulart de novo a tentativa com o Daniel. Boa descoberta com o Ricardo Goulart. Vai no espaço vazio. No momento do cruzamento ela tocou na zaga do Porto Alegre. Por último no Ricardo. O Ronaldo Santos da Silva marca tiro de meta para a equipe do Porto Alegre. De novo lance anterior, ó, como o Giovani vai lá em cima, dá um tapinha de mão trocada. Senão, certamente o Guto poderia finalizar e finalizar para o gol. Ó. Mais uma vez. Só o sócio PFC tem um clube de benefícios com promoções exclusivas. Acesse o site www.sociopfc.com.br. Detalhe o Bruno Moraes. E a bola parada que favorece o time do Marcelo Rospide. E não deixa, por enquanto, de festejar nesse pontinho que vai conquistando no Beira-Rio. Com toda essa juventude que tem a equipe do Porto Alegre, com os investimentos que não foram assim tão altos. Está empatando com o Internacional nessa segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Cobrança de falta agora para o City A. Bola batendo na defesa, vai saindo, lateral para o Porto Alegre. Já se encaminha sem muita pressa o lateral Ayrton para fazer a reposição. Este é Wagner Libano. Recebendo de volta o Ayrton. Escorando de cabeça o André Luiz. Aí o Massari, perna direita para se livrar. Guto subiu e não achou. Para a dividida, Rodolfo. Bola nos pés agora do City A. Avançando o camisa 6 do Porto Alegre. A abertura é com o Bruno Moraes. Trombou com o Rodrigo Moledo, deixou o zagueirão do Inter no chão. Ele prontamente se restabeleceu, colocando a bola para fora. Alix. A inversão com André Luiz. Por entre as pernas do Massari. Bola na frente. Passou próximo ali do Muriel. Foi para a linha de fundo. Perdeu a grande oportunidade até aqui o Porto Alegre. Toledo, número 9. Aos 34 minutos e meio. Outra vez, ó. Consciente o André Luiz por entre as pernas do Massari. E o Toledo chutou do jeito que veio. Quase um gol para surpreender os colorados, hein, Mário Marcos? A única jogada do Porto Alegre até aqui. E a melhor chance de gol até agora na partida do Porto Alegre. Pois é, para deixar o Anderson nervoso aí na beira do campo, hein, Luciano? Ficou muito agitado aqui o Anderson, olha o lance já. Vamos lá, depois desse ataque do Internacional, o Luciano vai trazer esse detalhe aí interessante, né, do técnico do Inter. O Guto chutou, outra vez uma bola fraquinha. Ele cobrou atenção, viu, já, dos defensores. E um ajuste também, mas não foi na zaga. Foi na primeira linha de marcação do meio-campo. Nessa escapada aí do Porto Alegre, cobrou bastante ali dos jogadores do meio, especialmente o Ricardo Goulart e o Wagner Libano. Até porque o Porto Alegre, Mário, mudou um pouquinho a sua postura, né? Avançou o time e conseguiu encontrar um certo espaço nesse setor aí, relatado pelo Luciano, né? Esse era um objetivo do Marcelo Rospide. Eu conversei com ele por telefone ontem e ele me disse que a tentativa que ele ia fazer era essa, adiantar um pouco a marcação, tentar roubar a bola rapidamente para partir para o contra-ataque, porque são jogadores jovens que não teriam problema em correr mais do que seria necessário. Juventude, vitalidade ele tem, né? Basta executar, e executar bem, claro. Olha o Marquinhos, já foi desarmado, sobra de bola lá atrás do Maílson. Lançamento contido pelo Massari, e o Inter vem embora, depois do susto, quer também aprontar. Quer pressionar, quer fazer o seu gol. Está só empatando em 0-0, 36 minutos jogados desse primeiro tempo. Bola com o Daniel, vai para o lance individual, foi parado com falta. Aí fica no enrosco com o jogador do Inter. O Ronaldo já tratou de chegar rápido lá, posicionar e não deixar que a coisa pudesse avançar. Olha aí, ó. Mas com o braço esquerdo. O Cauê chega e chega obstruindo a passagem do Daniel. Bem marcada a falta. Rodrigo Moledo vai para a área. Também por lá o Guto, Ronaldo Alves. Enquanto a gente estava revendo a situação ali de desentendimento dos dois. Levantamento do Marquinhos. Bola fechadinha. Giovani outra vez saiu para tirar de soco. Volta Juliano. Aí foi tocado pelo Ayrton. Lateral para o Inter. Está marcando a arbitragem. Massari.
Aí a cobrança de lateral para o Ricardo Goulart. Ele se atrapalhou, né? Tava desequilibrado, cercado por 2. Bola para fora e o Rospide ligadão ali na beira do campo. E são 37 minutos e meio. Aonde o Inter está devendo especificamente, hein, Mário? Não tem jogada trabalhada pelos lados do campo. Não tem como ter opção de ataque. Está desorganizado o time, claramente desorganizado. Esquema tem, né? Esquema tem, mas falta executar, né? Aí a bola de novo lá para a defesa do Inter. Tenta antecipação e o Toledo cometeu a falta em cima do Rodrigo Moledo. Esse esquema que o Anderson está usando e que o Roth usa no time virou a nova paixão dos técnicos brasileiros, né? Só como a gente viu na Copa, para dar certo, tem que chegar todo mundo no ataque e voltar todo mundo. E ter jogadas de ala, e não está havendo. Se a gente for colocar no número, né, para quem gosta aí das estatísticas, é o 4-2-3-1, né? O Guto seria esse jogador lá na frente, outros 3 formando uma linha mais atrás para aproximar, 2 volantes e os 4 zagueiros. Só que esses 3 têm que chegar, né? E chegar de preferência com jogadas pelas pontas, para dar opção dos jogadores todos reforçarem o ataque. Não está acontecendo isso, também não está acontecendo no time principal. Tanto que o Inter tem algumas finalizações, mas como já dissemos, né, nenhuma delas com aquele perigo todo contra o gol do Giovani. Ao contrário do Porto Alegre, foi uma vez na frente e quase fez o gol. E parte da torcida, viu, já perdeu a paciência aqui no Beira-Rio. Olha só, hein? Não temos ainda 39 do primeiro tempo, o torcedor do Inter já está cobrando bastante dessa garotada. E vaiando, inclusive, aqui nas sociais. Vem o Porto Alegre, bola aí com o City A, levantamento para o meio, Rodrigo Moledo outra vez de cabeça. Aí não interessa, né? O torcedor não quer saber se é o time B, se é o time principal, o torcedor quer o resultado, que é o bom futebol. E para quem perdeu na estreia para o Cruzeiro, está empatando em casa com o Porto Alegre, não deixa de ser decepcionante. Nós vimos agora, o Marquinhos pegou a bola, qual foi a opção que ele teve ali? Ele não tinha opção nenhuma, o Guto estava perdido entre os zagueiros, o Ricardo Goulart estava isolado, não tem como ter, não tem jogada. Vem o Inter de novo com o Marquinhos, cercado por 2, faz a abertura para o Libano. Daniel vai disparar na direita, ele tentou colocar as costas do City A, surgiu bem o lateral do Porto Alegre, já esperto ali, né, para não deixar que ela pudesse encontrar o Daniel. Vamos para 40 minutos deste primeiro tempo. Aí vem Massari. O Inter colocando pressão, adiantando todo o time. Wagner Libano com o Juliano, deu vantagem agora o Ronaldo Santos da Silva, sentiu ali o camisa 7 do Inter. Elton. Aí o Libano já vai disparar, Elton segura. Abertura de jogo com o Massari, agora foi o Elton quem desabou no campo. E o Massari então tocou a bola para fora para que pudesse ser observado. O camisa 8 do Internacional, ele levou a mão à coxa. Tive essa sensação de que ele colocou a mão na perna, ó, coxa direita, no momento em que fez o domínio e tentava o passe. O Elton, ano passado, que teve um problema sério no tornozelo, problema de ligamento. Inclusive, ele ficou fora ali do fim da temporada, na conquista dos 2 títulos. Era titular do técnico Anderson Moreira, mas teve esse problema no tornozelo. Retornou apenas agora em 2011. Por isso há uma preocupação e olha a sinalização, ó, Jário. Não dá, né? Não dá. Pedindo a substituição do jogador. O Anderson Moreira visivelmente preocupado, leva a mão à cabeça. Está chamando o Augusto para uma conversa, embora o Thiago Humberto também esteja no aquecimento por aqui. Esse é o sinal claro em jogo de futebol, né? Quando o jogador cai levando a mão na coxa, é a lesão grave. Ou lesão que o incapacite para a partida. Tanto que a gente fez a imagem repetida, colocamos a imagem repetida outra vez e não me pareceu que houvesse nada relacionado ao tornozelo, né? Lesionado dele no ano passado. Teria sido sim um problema muscular. E vai o Augusto para o jogo já, número 18. Augusto, camisa número 18, também uma das boas promessas desse time B do Internacional. Por vários ângulos aí, ó, para você tirar sua dúvida também em casa. O Elton dá o passe, já leva a mão na coxa, ó, e sai com esse problema muscular. Tem problema o Anderson Moreira, então sai ele. Augusto 18, né, Luciano? Augusto 18, perguntei para o médico do Internacional aqui o problema do Elton, viu, já na virilha, lado direito, muita dificuldade inclusive para caminhar. E aí quando abre esse músculo não tem jeito, só saindo mesmo para já tentar iniciar o quanto antes o tratamento, né? Elton, que é outro jogador que
vai ser bastante observado pelo técnico Celso Rotti nesse comecinho de temporada. Imagina o que passa na cabeça do garoto agora, sim, hein, Mário Marcos? É um dos bons nomes revelados na pré-temporada. Tem a chance de jogar uma segunda partida e sai com essa lesão. Daqui a pouquinho o Mário fala até a respeito dessa situação aí. Vem Massari, disparando. Linha de fundo e o cruzamento para o Ricardo Goulart. Tocou na bola por último ali o zagueiro do Porto Alegre, evitando que ela saísse em escanteio. E na pré-temporada ele foi um dos destaques do Inter, né? Todos os dias era elogiado, o melhor jogador nos testes, tranquilo, ao contrário dos outros. É uma pena que tenha se machucado mesmo. Curiosidade também agora, viu, Luciano? Não sei se você observou. Deixa só o Inter finalizar esse ataque. O Augusto já está em campo com a camisa número 18. Aí vem de trás o Juliano. Boa bola para Ricardo Goulart. Melhor seria ainda para o Marquinhos, não fosse o corte providencial do zagueiro. O jogador do Porto Alegre caiu. Não sei se você observou, Luciano. A placa sinalizou ali o número 17. Pois é, eu observei já. Mas entrou o Augusto com a 18, posso te garantir. O 17 é o Lucas Roger. Certo. E fisicamente não tem nada a ver com o Augusto. Nada a ver. O Augusto lembra o Ramírez, né, do Cruzeiro, hoje no Benfica, pela sua semelhança física. E o Lucas é mais baixinho, cabelão, né? Jogador diferente. O problema foi no assistente, no momento de digitar ali o número. Você viu a expressão tensa do Anderson Moreira na beira do campo? Vamos fechar 44 minutos. Olha aí, ó. O jogador do Inter vai para o lance, o do Porto Alegre vem para o carrinho. E quem levou a pior foi o jogador da equipe do Marcelo Rospiti. No momento em que ele dá o carrinho e se ele acerta, olha, poderia machucar o Ricardo Goulart. E acertar a canela do jogador do Inter. E aí o torcedor, ó, timidamente, dando o seu apoio, tá fazendo a sua parte, né? Vem acompanhar o jogo aqui no Beira-Rio, dá força para essa garotada do Inter B, mas por enquanto decepcionado, imagino, com o resultado de 0-0. Dá reposição para o goleiro Muriel. Trabalha na direita com o Daniel. Aí pelo meio Juliano. Faz a bola chegar até o Massari, que é o caminho onde o Inter tem procurado priorizar, né, para chegar à área adversária. Libano. Por entre dois, fica difícil de sair. Recuperação do Porto Alegre. Aí o André Luiz, boa finta em cima do Juliano. Sobe a placa, teremos 1 minuto de acréscimo. E aí o Guto vem para uma das últimas chances do Inter no primeiro tempo. Ele adiantou demais, não percebeu a chegada do Citiá. E tome vai, hein, Mário Marcos? Sim, porque a torcida percebeu que o Marquinhos estava livre pela direita e ele não deu o passe, baixou a cabeça e perdeu a bola. Que ser individualista naquele instante, né, quando tinha a melhor opção. Ainda insistindo a equipe colorada. Juliano. Veja que o Inter chegou a formar uma linha de 4 agora para aproximar. O Massari era o mais adiantado. Augusto. Aí o volante se soltando pela esquerda. Conseguiu espaço para o cruzamento, forçou a barra. E o Alex, que estava fora na equipe do Porto Alegre, já retornou. Já está compondo aí o time do Marcelo Rospiti com os 11. Quando aponta para o centro de campo, Ronaldo Santos da Silva. Fim de papo no primeiro tempo, 0 para o Inter, 0 para o Porto Alegre. Decepção dos colorados porque tem vai aqui no Beira-Rio. Luciano Calheiros. Aguardar os jogadores do Internacional que vão saindo por aqui. Deixa eu ver o Ronaldo Alves, que é uma das figuras mais experientes dessa equipe do Inter B. Saber do Ronaldo aqui. O lado da equipe tem volume, tem posse de bola, mas finaliza muito pouco. Por que isso está acontecendo? Não, a gente está tentando. Não conseguimos ainda finalização para fazer o gol, mas vamos conversar agora no intervalo para voltar no segundo tempo melhor. Tá aí a palavra do Ronaldo. Deixa eu ver aqui o Muriel também. Rapaz, primeiro eu quero te perguntar o que houve naquela tentativa de fair play ali, rapaz. Faltou um pouquinho de mira ali, acertou o companheiro? É que eu tava olhando pro árbitro, que eu vi que ele mandou o jogador levantar. Aí eu já tava pronto para bater. Aí quando eu fui bater, apareceu o Rodrigo ali, bateu nas costas dele, mas graças a Deus não deu nada. E o time? O que tá faltando, Muriel, para essa bola entrar? Porque hoje, novamente, assim como aconteceu na estreia, encontra dificuldade também. Eu acho que tá faltando mais tranquilidade na hora de jogar, tem que ficar com a posse de bola.
a gente tem que ter um pouco mais de ousadia também para atacar, afinal nós estamos jogando em casa, a gente tem que impor o nosso ritmo e buscar a vitória a todo instante. Vamos para o segundo tempo, modificação aí no time do Porto Alegre, o número 15, o Michel no lugar do Cauê, o Ronaldo Santos da Silva apita e nós vamos então para o segundo tempo. De Internacional e Porto Alegre 0-0. Lembrando que já tem bola rolando nesta segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Por enquanto na vitória do Veranópolis sobre o Novo Hamburgo 2-0 em Novo Hamburgo. E São Luís e Santa Cruz, jogo que começou às 8 da noite. E aí vem o Inter, primeira descida lá pelo lado esquerdo do cruzamento para a área. Guto subiu, antecipação agora do camisa 3 do Porto Alegre, perfeito ali na antecipação, o André Ribeiro. Na sequência uma falta cometida pelo Augusto. Falta em cima do 10 do Porto Alegre, o Alix. Ainda informando sobre os jogos do Campeonato Gaúcho nesta segunda rodada. Caxias e Pelotas, 8h30 da noite, bola já rolando também no Estádio Centenário, assim como Lajadense e Inter de Santa Maria, que começou há pouco, lá no Florestal em Lajeado. 10 da noite você acompanha aqui no PFC, direto de Erechim, Ipiranga e Grêmio. Estádio Colosso da Lagoa, o Grêmio com o time reserva, também buscando a sua primeira vitória no Campeonato Gaúcho. Aí o Porto Alegre, Toledo, lançamento, e a confirmação do impedimento agora do Bruno Moraes. Lá do outro lado, o Edemar Palmeira, né, sinalizou. Marquinhos. Vamos ver se o Inter vai colocar essa objetividade toda, essa velocidade. A exemplo até de como começou o jogo, né? Com toda a iniciativa, com toda a disposição, mas depois foi perdendo o ritmo, né, Mário? Foi deixando o Porto Alegre crescer, marcar, e as chances não vieram. Não tentaram como deveria tentar, né? E realmente tem que... O Anderson deve ter insistido para tentar essa melhora, ter jogadas, ter iniciativa. Aí o lançamento lá para dentro da área colorada, Ronaldo Alves se antecipa. Bola para fora. Mais um gol no Campeonato Gaúcho, é gol do Lajadense. Lajadense 1, Inter de Santa Maria 0 lá no Estádio Florestal. Lajadense que surpreendeu e na estreia empatou com o Grêmio no Olímpico, depois de estar perdendo por 2-0. Nesse momento o Lajadense está ganhando o jogo, está fazendo 1-0 no Inter de Santa Maria. O Lajadense nesse momento passa a ser líder da chave do Internacional com 4 pontos, e o Veranópolis do outro lado vai liderando a chave do Grêmio nesse momento com 100% de aproveitamento. Vamos para 3 minutos, é escanteio para o Porto Alegre. Aí a bola levantada lá por dentro, toque de cabeça. Ainda desviou no Ronaldo Alves, mas estava esperto ali o Muriel, não deixou ela sair em escanteio. Camarote PFC, a convidada do mês de janeiro é a presidente do Flamengo, Patrícia Amorim. Participe, entre no site www.sociopfc.com.br e mande as suas perguntas para ela. Augusto. Daniel dispara pela direita, ele volta por dentro com o Ricardo Goulart. Aí o Marquinhos, dominando na perna boa, perna canhota. Boa abertura pela esquerda lá com o Massari. Tem tempo de dominar, fazer o cruzamento no Guto, antecipação da defesa. Ela volta para o Augusto, perdeu tempo, ainda Marquinhos insistindo. Bateu ali nos jogadores do Porto Alegre e depois o Giovani tranquilizou tudo. Mas foi o Inter encontrando espaço, fazendo uma boa jogada e assustando, por que não, né? A defesa do time do Marcelo Rospide. É um começo de segundo tempo mais movimentado. Pelo menos de mais interesse, é o que a gente percebe, né? Por parte das duas equipes, especialmente o Internacional, Mário. Vem para decidir o jogo logo. Claramente agora encurtou o campo, está tentando as jogadas trabalhadas que não teve no primeiro tempo e melhorou bastante em relação a ele mesmo, né? Depois dessa bronca toda, né, que a gente pôde concluir que o time levou no intervalo. Vamos ver se na prática vai dar resultado. Aí não tem nenhuma pressa o Porto Alegre com o Citiá para fazer a cobrança do arremesso. Bruno Moraes. Passe errado do Rodolfo. Já retoma o Inter. Aí escapulindo aqui o Ricardo Goulart, foi pressionado pelo Rodolfo. E ao contrário do Porto Alegre, o Daniel não quer nem saber, né? O mais rápido possível, quanto mais rápido ele colocar em jogo,
mais tempo vai ter o Inter para trabalhar, para tentar buscar esse gol logo. Aí de novo o Daniel. Augusto vai passar ali sem marcação, ele prefere mais curto com o Ricardo Goulart. De novo o Daniel distribuindo com o Wagner Libano. Massari já vai avançando pela esquerda. Leva Juliano. Aí com a perna esquerda também o volante do Inter. Linda metida para o Marquinhos. Dividiu com o Ailson e perdeu a chance. Cresceu o zagueirão ali contra o Marquinhos. Numa bela percepção de jogada do Juliano. E o Wenderson Moreira se lamenta na beira do campo. Mas criou de novo e criou bem o time do Inter. Vai para a cobrança de escanteio. O Wagner Libano está cercado pela marcação. Bola do Marquinhos. Bem aberta, passa por todo mundo. Ainda ia insistir no Wagner Libano. Ela vai cair nos pés do zagueirão Ronaldo Alves. Não tem característica ofensiva. Vamos ver como é que ele se vira. Foi chegar para a linha de fundo, mas cavou ainda o lateral. Veja como grita ali o Sitiá. Está preocupado, né? Para o time voltar inteiro. Juliano, mais um cruzamento. Bola nos pés do Marquinhos. Tem um rebote na entrada da área. Bateu totalmente desequilibrado. Num claro momento de novo de precipitação do Marquinhos, hein, Mário? Ele está meio nervoso, a impressão que passa é essa, né? Mas ele está bem pela esquerda agora, já é diferente do primeiro tempo. Está bem pela esquerda. Bem como você tinha desenhado, né? E projetado, na função que parece que é a mais viável, né? Por aquelas condições que reúne o Marquinhos. Aí o Wagner Libano e a bola chegando lá atrás, o Ronaldo Alves dividiu. Uma chegada mais forte agora do jogador do Porto Alegre, jogo parado. Aí o Augusto, volante de intensa movimentação, terminou em alta a temporada de 2010, um dos principais nomes das conquistas da Copa Enio Costa Milã e também do Brasileirão Sub-23. Mas que na pré-temporada não foi tão bem assim, né, Luciano? Não conseguiu a regularidade, viu, Jader? Realmente não teve atuações destacadas nem no jogo treino contra o Canoas e principalmente no amistoso contra o São José. Luciano que acompanhou de perto, né, todo esse trabalho do Inter lá na Serra Gaúcha, na cidade de Bento Gonçalves. Aí o toque de bola do Inter. Juliano, ótima percepção, hein? Outra vez com o Wagner Libano por dentro. Marquinhos já abriu, o passe é mais lateral ainda, é para Massari, vem cruzamento de primeira, para dentro da área, subiu ali para tirar o André Ribeiro. Ela cai nos pés do Ayrton. Tem dificuldade porque o Inter colocou a marcação toda adiantada, tanto que o Ayrton errou. Juliano para Ricardo Goulart. E aí o drible. Faltou consistência agora para dar uma sequência mais forte para a jogada. O Michel foi quem apareceu ali. E esse é o lance, ó, que os jogadores do Inter há pouco reclamaram da arbitragem, que a bola teria desviado na mão do zagueiro do Porto Alegre. Ó, por esse ângulo, o zagueiro espicha o braço. Agora, para dizer que se teve intenção ou não, hein, Mário? Eu, sinceramente, fiquei com a dúvida, viu? Não sei se foi tão clara assim a intenção dele. Mesmo na imagem não dava ter essa certeza toda, né? Imagina o árbitro com os jogadores na frente dele. Mas me pareceu gestual, né? O zagueiro vai ali, claro, vai ter que se posicionar para tirar a bola de cabeça, mas é um lance duvidoso. 8 minutos e meio deste segundo tempo, 0-0. Impedimento agora do Guto. O Porto Alegre vai poder se tranquilizar um pouquinho ali para trabalhar essa saída para o campo de ataque. É nesse instante que o Porto Alegre ficou com a bola, o Wenderson Moreira chama bastante atenção, parece que é do Augusto. Está gritando muito ali com o seu volante. E aí o Porto Alegre, apenas uma chance criada no primeiro tempo. Já desarmado o Toledo, Wagner Libano. Tinha livre o Ricardo Goulart, ele preferiu o drible. Mesmo que tenha cavado a falta, né? Mas o Ricardo Goulart já se posicionava com toda a liberdade para disparar em direção à área. A preocupação do Wenderson Moreira, já é para o time adiantar a marcação. Aquele gesto que você viu dele aí foi para o Wagner Libano, sim. Cobrando justamente isso, porque a bola estava na mão do goleiro do Porto Alegre e o time recuou muito, segundo o Wender. E agora um erro infantil do Inter, proporcionando o ataque do Porto Alegre. Bola tocada na frente, bem Juliano. E como voltou bem para esse segundo tempo, camisa 5 do Inter, hein, Mário? Ele já foi bem no primeiro jogo.
foi um dos destaques do Inter. Teve poucos destaques, é verdade, mas ele foi bem. E nesse jogo ele está bem de novo. Especialmente nesse segundo tempo, né? Wagner Libano, jogada individual, partindo para cima da defesa adversária. Abertura para o Daniel, cruzamento estourou ali na zaga do Porto Alegre. Aí o Daniel vai ter que recomeçar com Augusto. De novo com o Juliano, volante canhoto. Mais uma inversão de jogada, outra vez no peito aí do Massari, ó. Contra o Ayrton. Recolhe com o Marquinhos. Augusto. Tenta o domínio, fica difícil. O Porto Alegre está todo fechado nesse instante. O Augusto é brigador. Ela fica com o Daniel. Insiste o Inter pela ponta. Ele volta com o Juliano. Ameaçou bater. O passe saiu forçado. Completamente errado ali. Não deu para o Wagner Libano. Vamos em seguidinha para 11 minutos desse segundo tempo. Segue 0-0. Segue também 0 para o Novo Hamburgo, 2 para o Veranópolis, 1 para o Lajadense, 0 para o Inter de Santa Maria. 0-0 Caxias e Pelotas, são jogos já em andamento. Na noite desta quarta, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Daqui a pouquinho, 10 da noite, você acompanha ao vivo, direto de Erechim, no Colosso da Lagoa, aqui no PFC, Ipiranga e Grêmio. Falta em cima do Guto. Vai pintar mais um cartão amarelo. Cartão agora para o Ayrton. De forma providencial, ele atropelou o capitão do Internacional. Olha aí, ó. De novo, braço à frente. Senão o Guto dispararia, né? Contra o gol do Giovani. Jader. Pois não, Luciano. Mudança no Inter. Em seguidinha, Thiago Humberto. Vai para o jogo, número 16, sai o 10, Marquinhos. Thiago Humberto com a camisa número 16 em lugar do Marquinhos. Vai para sua segunda mexida, o Anderson Moreira. E o torcedor vai ter a chance de novo observar, né? O Thiago Humberto, de grande destaque no Grêmio Barueri, mas que aqui não vingou. E também não no Vitória, no seu período de empréstimo no ano passado. Volta para ter mais uma chance aqui o Thiago Humberto. 3 jogadores do Porto Alegre apenas na barreira. Vamos para 12 minutos. É uma grande chance que tem aí o capitão do Inter, o Guto. Ele e o Marquinhos na bola. Vem Guto, partiu, perna direita no ângulo, defesaça do Giovani. Gol! Ricardo Goulart pro Internacional. Esperto, aproveitou o rebote do goleiro que fez uma grande intervenção. Você está observando outra vez, ó. Mas aí espalmou para o alto. O Ricardo livre, apenas escorou de cabeça. 12 minutos passados desse segundo tempo. De novo o gol de Ricardo Goulart, o gol do oportunismo. 1 para o Inter para sair do sufoco, 0 para o Porto Alegre. E a defesa do goleiro foi monumental, né? Só que ele defendeu e a bola voltou para o Ricardo Goulart. Agora, se é o que faltava para o Inter, como o Anderson Moreira disse, para dar tranquilidade, é normal se esperar que o Inter melhore muito a partir de agora, né? Chamado gol da confiança, né? Talvez. É, gol para deixar os jogadores um pouco menos aflitos, né? Com o segundo resultado ruim. O primeiro gol do Inter no campeonato, hein, Luciano? Exatamente, primeiro gol do Inter no campeonato. Ricardo Goulart, número 11, que foi destaque, né, Jader, na Copa Sub-23 no ano passado. Como a gente já disse no jogo da estreia do Inter nesse Campeonato Gaúcho, disputou o último Campeonato Paulista pelo Santo André, foi vice-campeão paulista. Enfim, é um jogador que, apesar da pouca idade, já tem uma certa experiência e está marcando aí o primeiro gol dele na competição. E o Inter vai se reabilitando da estreia, né? Da derrota para o Cruzeiro e vai impondo ao Porto Alegre a segunda derrota, deixando já o Porto Alegre numa situação delicada, né, nesses 2 jogos, uma vez depois desse ataque aí, ó. Mas com impedimento. Uma vez que o campeonato é de tiro curto e no somatório geral, independente das duas chaves, os 2 times que tiverem a menor pontuação vão ser rebaixados para a Série B do Campeonato Gaúcho em 2012. E se for lembrar o histórico do Porto Alegre, o currículo do Porto Alegre em 2010, a perspectiva não é nada boa, né? Porto Alegre lutou até a última rodada, como a gente já lembrou, para escapar do rebaixamento. Fez um campeonato de total desespero no ano passado.
Sobre o Thiago Humberto é interessante, né? O Inter brigou, vocês lembram? Brigou para ter o Barueri, os dirigentes do Barueri acusaram o Inter de falta de ética, disputou, concorreu com outros clubes para trazer o Thiago Humberto, ele veio e nunca conseguiu repetir o futebol que ele mostrou lá, né? Tanto que antes mesmo, né, Mário, do final do Campeonato Brasileiro de 2009, o Thiago já estava contratado, né? Exatamente, mas ele ali, a impressão que passa é que ele não consegue entrar em forma, pelo menos não conseguiu entrar em forma aqui, né? E ao que tudo indica também no Vitória. Não tenho, sinceramente, as informações mais precisas, né? Mas no Vitória não era titular. E deu um azar danado, né? Pegou um time que caiu para a segunda divisão ainda. Tem mais isso. Nada ajuda, né? Nada ajuda. Fica bem complicado. É um recomeço, sem dúvida nenhuma, para o Thiago Humberto, camisa 16, que está em campo. E em Bento Gonçalves, já treinou apenas a parte física. Olha só. Não treinou com bola em Bento Gonçalves. Para aumentar ainda mais essa dificuldade, hein, Luciano? Para buscar esse espaço aí no time B do Inter. Aí a abertura de jogo do Porto Alegre com o Sitiá. Antecipação do Daniel. Foi um malandro agora, né? No momento em que ele tomou a bola, ele percebeu a chegada mais forte. Deixou o corpo, recebeu a falta. O programa do Sócio da próxima terça-feira, Sérgio Lobo recebe no estúdio nada mais, nada menos do que o baixinho Romário, grande gênio da área, um dos maiores ídolos do futebol brasileiro e mundial. E você pode mandar sua pergunta para ele. Entre no site www.sociopfc.com.br. Participe. Tem o Thiago Humberto, ó. Perna esquerda na bola. Abertura lá do outro lado. Massari vai para o cruzamento de primeira. Ricardo Goulart subiu. Ela desviou na zaga. Escanteio para o Inter. Agora sim, né? Aparecendo uma das grandes virtudes do lateral Massari que a gente observou no detalhe. A passagem para a linha de fundo e o cruzamento. De novo aí o lance, ó. Wagner Libano aproveitou para se hidratar. Apesar da noite já aqui em Porto Alegre, mas calor. E na tentativa da bola aérea ali, os dois zagueiros colorados foram para a área. Desvio do Rodrigo Moledo. O esforço do Wagner Libano e o tiro de meta para o Porto Alegre. Passamos dos 17 minutos, o Inter continua em alta rotação, Mário Marcos. Por vezes o futebol parece simples, né? O Thiago Humberto deu um passe certo lá pela esquerda, pronto, saiu uma jogada. Não entendo como por vezes os jogadores têm tanta dificuldade para fazer o óbvio. E lá no Florestal, em Lajeado, 2 gols. O Endes marcou para o Inter de Santa Maria e o Rangel fez o segundo gol do Lajadense. Você já conferiu, Lajadense 2, Inter de Santa Maria 1. Belo começo de campeonato do time do Lajadense, que é um dos oriundos da segunda divisão de 2010. Foi o vice-campeão da temporada passada na segunda divisão. O campeão foi o Cruzeiro. Que vai ter uma nova arena, né? Uma arena em um outro local. O orgulho deles, eles dizem que vai ser a primeira arena do estado. Nessa brincadeira aí com o Grêmio, que também está construindo o seu estádio, que vai lançá-la, ao que tudo indica, se tudo estiver dentro do cronograma, no final de 2012. A do Lajadense vai ser inaugurada agora, no mês de abril, num jogo contra o Inter, inclusive pelo Campeonato Gaúcho. 15 mil torcedores a capacidade dessa arena que está sendo construída lá na cidade de Lajeado. É a modernização, né? Iminente aí para todos os clubes, inclusive os do interior, que por vezes têm dificuldades financeiras, né, para tocar o seu departamento de futebol, mas investindo na estrutura, deixando tudo em condições para fazer história aí no Campeonato Gaúcho. E não é só a arena, né, Jader? Eles preveem um centro de treinamento bem equipado. Isso aí é o primeiro passo para um time se organizar e crescer, né? Sem dúvida nenhuma. E se estabelecer mais do que nunca no cenário, né, dos grandes aí do futebol do Rio Grande do Sul. O Lajadense, que é uma das boas equipes, né, um dos clubes tradicionais aí do interior do Rio Grande do Sul. Ficou muito tempo fora da primeira divisão, 12 anos afastado. Aí o toque de bola do Porto Alegre, vai avançando, procura empatar o jogo. Sitiá fez o cruzamento, deu por baixo, deu nos pés agora do Ronaldo Alves. Aí tentando fazer a ligação direta para o Guto, antecipação da defesa. Responde Rodrigo Moledo. Aí também escorou o Michel no perde-ganha, a bola vai sobrar com o Augusto. Por cima tentou mais uma vez o Michel. Nos pés agora por baixo do Alix, o lançamento foi longo. Antes que o Toledo pudesse avançar, o Rodrigo Moledo, que não brinca em serviço, né?
Tá aí ele, ó, contratado ao União de Rondonópolis, depois andou tendo outras experiências e o Inter foi buscá-lo para também ser observado nesse time B. Aí o cruzamento lá para dentro da área, de novo o Moledo, agora o Toledo conseguiu o toque de cabeça, mas empurrando o jogador Daniel. A falta foi flagrada pelo árbitro do jogo, Ronaldo Santos da Silva. Nova jogada, ó. Toledo com os dois braços empurra ali o Daniel. Estaduais 2011, só o sócio PFC assiste a maior cobertura em HD da TV brasileira. Confira a programação. O site sociopfc.com.br. O Inter aqui, para se preparar para esse Campeonato Gaúcho, realizou um amistoso e 3 jogos treino. Foram 2 vitórias e 2 empates nessa preparação. Só que tudo isso não resultou num bom resultado na estreia. Quando tem agora cartão amarelo para o Massari. O Inter perdeu para o Cruzeiro. Olha o lance do Massari, ó. Carrinho. Lance mais forte em cima do capitão do Porto Alegre, o André Luiz. Amarelinho então para o Massari, lateral do Inter. Finalização de longe, sem nenhum perigo contra o gol do Muriel. O detalhe é que o Porto Alegre tomou o gol, Mário, continuou pressionando, ou pressionado, melhor dizendo. E agora só é que vai soltando um pouquinho de time, mas parece com aquele receio, né, de tomar um contra-ataque e levar o segundo gol. A impressão que o Porto Alegre parou, né? Tá parando no jogo. O Inter forçou e eles estão parando, porque tentar a virada agora parece uma tarefa impossível para o Porto Alegre. E aí vem o Inter, bola no chão, Wagner Libano errou no momento do cruzamento, forçou demais ali com o Guto. Uma boa tentativa. Vamos mostrar de novo o gol do Internacional, o gol marcado pelo Ricardo Goulart. A cobrança de falta do Guto, a defesaça do Giovani, que só levou azar porque a bola caiu justamente na cabeça do Ricardo. Fazendo então Inter 1, Porto Alegre 0, eram 12 minutos desse segundo tempo, ó. E o Ricardo Goulart, já é o autor do gol, vai deixar o campo. Sente câimbras ali, já fez o sinal pedindo a substituição. Vem aí Lucas Rodia, 17 anos, camisa 17, perdão, tem 18 anos. Vai para o jogo em seguidinho. Tamanho do esforço, né, do Ricardo Goulart. E o Lucas Rodia vai entrar no lugar dele, então, que sai bastante extenuado. Terceiro gol do Lajadense. Terceiro gol do Lajadense. Lajadense 3, Inter de Santa Maria 1. Jogo que começou nessa quarta-feira, também na segunda rodada, às 8h30 da noite. O Lajadense já está fazendo 3-1 no Inter de Santa Maria no primeiro tempo. Vai queimar seu último cartucho o técnico Anderson Moreira. Vai deixar o campo aí o Ricardo Goulart com a número 11, entrando Lucas Rodia. Também uma das promessas, né? Um dos jogadores que é tido como um dos grandes talentos dessa nova safra do Internacional. Mais um a querer ser bem observado, especialmente pelo técnico Celso Rotti. E o outro que foi envolvido numa operação cuidadosa do Inter para manter e acertar um contrato, né? Sem dúvida nenhuma, junto com o João Paulo, né? O João Paulo Mior, que é sobrinho do Casimiro, grande lateral Casimiro. Cruzamento para dentro da área. Vem ali o Daniel. A bola vai cair nas costas agora dele mesmo. O Citiá fez o cruzamento, houve o desvio para trás. Bem colocado, tirou a defesa do Inter. Avança Thiago Humberto, fazendo o passe para o camisa 17, justamente ele, Lucas Rodia. Se precipitou no momento do cruzamento, bola de graça para o Giovani. O Inter travou uma briga, né, para ter o Lucas e o João Paulo com o empresário italiano Mino Raiola. E levou a melhor nesse braço de ferro. Levou, afastou os jogadores, deixou o treinador separado do resto do grupo, até que chegou o momento de fazer o acordo com o empresário. Não tinha mais nenhuma possibilidade, quando esgotaram, né, todas as tentativas, aí o Inter acabou se dando bem nessa negociação. E foi assim também com o Oscar, que entrou em litígio com o São Paulo, com o Dalton, que entrou em litígio com o Fluminense.
Exatamente. Não, e foi assim com o Pato também. Também com o Pato. O Inter chegou a esconder o Alexandre Pato até o momento que conseguiu um acerto com a família para fazer o contrato. Verdade. Lá em 2006 o Pato arrebentou, né? Na estreia contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro e depois no Mundial se consagrou definitivamente. Augusto. Olha que bola do Augusto lá na esquerda, hein? Wagner Libano já tendo aproximação e a parceria do Massari. De novo o erro de passe. Eu olho para o lado, o Mário aqui balança a cabeça, né? Porque de novo é o acabamento que está deixando o Internacional não aumentar esse placar, hein, Mário? Exatamente. É o que falta desde o jogo contra o Cruzeiro, né? O Inter não consegue essa jogada de bola. São raras as jogadas que dão certo. E lá em Lajeado, Dinei diminuiu. 3 para o Lajadense, 2 para o Inter de Santa Maria. 5 gols no primeiro tempo lá no Florestal. O erro do Porto Alegre, Juliano. Augusto. Ótima colocada de bola para a velocidade do Lucas Rodia. Vai para a linha de fundo, saiu o cruzamento, houve o desvio na defesa. Se ela passa, tinha Guto e tinha Thiago Humberto lá para finalizar. Deu sorte ali o Maílson para estar bem posicionado. Aí o Lucas Rodia. Isso com 26 minutos. E o Anderson Moreira pedindo para o time tocar a bola. Exatamente. Tocar a bola, insiste e o time não toca a bola. Aí a cobrança de escanteio, optou por uma cobrança curta ali o Thiago Humberto. Ajeitou com o Juliano, voltou para o Thiago, mais um cruzamento. O toque para trás, subiu o Giovani. Subiu junto com ele o Ronaldo Alves. Tiro de meta para o Porto Alegre. O Ronaldo marca o tiro de meta e o assistente estava dando escanteio. E a comunicação da dupla Ronaldo dos Santos da Silva e José Eduardo Causa falhou agora. Vamos tirar a dúvida, ó. Cruzamento, o desvio para trás. Me parece que o último a tocar na bola foi o zagueiro do Porto Alegre, ó. Ela toca no jogador do Inter, no Rodrigo Moledo, toca nas costas do zagueiro do Porto Alegre e sai. Errou o árbitro. Ponto para o assistente nesse quesito aí. Thiago Humberto vai insistindo, vai levando o Inter para o ataque. O Inter querendo ampliar a vantagem. Está vencendo por 1-0, está ganhando a primeira partida no Campeonato Gaúcho. Mas não está conseguindo furar esse bloqueio não do time do Marcelo Rospit, que daqui a pouquinho vai mexer de novo. Aí o Libano voltando com Augusto. Já fazendo aquele papel mais defensivo, né? Ao lado do Juliano. Passe adiante lá para Lucas Rodia. Combatido pelo Ayrton. Tem lateral entre o Porto Alegre, vai mexer. É o número 14. Enquanto que o Novo Hamburgo desconta. Lá no Estádio do Vale, Novo Hamburgo 1, Veranópolis 2. E vem aí Yuri no Porto Alegre, camisa 14, vai no lugar do número 5, Rodolfo. Yuri, número 14 em lugar do Rodolfo. Mais uma modificação que vai fazer o Marcelo Rospit. Enquanto o Inter atacava, tem mais um chute que passou bem longe ali do gol do Giovani, chute do Augusto. Tem uma saúde impressionante, né? Volante de movimentação, ele guarda a posição, mas ele tem essa facilidade, talvez até pela composição física, Mário, de se apresentar na frente, ser alternativa, né? Ele parece mais um segundo volante, um meia, do que um volante mesmo, né? Como o Inter está precisando. O Inter precisa de um volante para ficar na frente dos zagueiros, como era o Sandro, né? Esse é o Juliano, né? Parece ser mais o Juliano. Pelo que a gente viu nesses dois jogos, parece mais o Juliano. E ainda canhoto, pode ser um diferencial. Olha o Porto Alegre, bola chutada de longe, agora pelo Yuri, acabou de entrar e já arriscando a sua primeira bola para o gol. Mais um dos nomes jovens dessa equipe aí do Roberto de Assis Moreira, investindo bastante, né, nos meninos aí para depois até repassá-los, né, com algum destaque, eles tendo destaque, fazer negócio. Pelo menos é a filosofia inicial do Porto Alegre, que está aí no seu segundo ano consecutivo disputando a primeira divisão do futebol aqui no Rio Grande do Sul. Vamos em seguidinha para 30 minutos desse segundo tempo.
Olha o time do Marcelo Rospide, já combatido agora pelo Thiago Humberto. Augusto. Empurra para Wagner Libano. Vai fazendo o recuo. Vai ter que recomeçar com o Moledo. Vai ser pressionado pelo Toledo. É o Moledo e o Toledo. Bola até os pés do Muriel. Lançamento é longo. O Guto vai subir. Consegue a casquinha na bola. Aí pro Lucas. Ele contra o Maílson. Protegeu o zagueirão do Porto Alegre. Se enroscou lá com o Lucas Rodia. A bola saiu. Está confirmando lá o árbitro. O lateral é pro Porto Alegre. Só o sócio PFC tem um clube de benefícios com promoções exclusivas. Acesse o site www.sociopfc.com.br. E lá em Novo Hamburgo, o gol do Novo Hamburgo foi marcado pelo Fernando. E o Veranópolis joga nesse momento com um homem a menos. Marcos Paraná foi expulso. Mas é um senhor resultado para o Veranópolis atuando contra o Novo Hamburgo, um dos times que mais investiu, um dos times do interior, né, que mais investiu para essa disputa de Campeonato Gaúcho. Com 10 vai ganhando o Veranópolis fora de casa. Nós falamos há pouco do Juliano, né, como um destaque, um dos destaques desse time do Inter. A dupla de zagueiros do Inter pode ser incluída nessa lista de destaques. Ela jogou bem contra o Cruzeiro e de novo está correspondendo hoje. As nossas anotações, nada de chutes ou tentativas do Porto Alegre que resultassem em perigo contra o Muriel, né? Passando em branco a defesa do Internacional. Para sorte, né? E para alegria do Anderson Moreira. 1 a 0 o Inter, mas com alguma dificuldade para ampliar o marcador. Defende-se bem o Porto Alegre, olha ali, ó. Deu um chutão pro lado, agora a bola espirrou. Quase que ela sobrou lá pro Guto. Alix, movimentando agora com o André Luiz. Trabalhando no centro, outra vez com o Alix. A tabelinha recebe o capitão do Porto Alegre, que se atrapalhou e caiu sozinho. Caiu sozinho ali no centro do campo o capitão do Porto Alegre. E já levantou o braço, já pediu desculpas e já tá lá, ó. Com a bola dominada pelo lado direito. Ayrton. Metida na frente ali na tentativa do Bruno Moraes. Outra vez a antecipação da zaga. Olha aí o lance, ó. Olha o André Luiz. Parece que correu mais do que ele pretendia. Aí no momento do passe, ó. Nossa. Se atrapalhou todo. Tentou ajeitar o corpo e caiu. Olha o Porto Alegre. Bola para dentro da área. Pintou o chute. No desvio em cima do Ronaldo Alves tem escanteio. Olha onde é que ficou o Toledo. Agora a chance foi boa, né? De velocidade, lance de iniciativa toda do Alix. E o técnico Marcelo Rospide procurando ter alguma esperança ainda de buscar esse empate. Levantamento foi feito. Outra vez ganhou o Ronaldo Alves e o Thiago Humberto tem um senhor espaço agora para avançar. Vai disparar o Lucas Rodia, vai disparar também o Wagner Libano. Segura um pouquinho agora o Thiago Humberto. Aí já deu tempo do Porto Alegre se reposicionar, ó. Tanto que ele errou na sequência. Começa Juliano. Massari, outra vez com o Juliano. Aí já está todo postado defensivamente o time do Marcelo Rospide. 33 minutos e meio desse segundo tempo. Toca a bola o Internacional, procura ganhar tempo, procura avançar de maneira inteligente. Guto, linda bola, Libano, pegou o goleiro. Vem o rebote ali para Guto, trombou com a zaga, caiu. O torcedor pediu pênalti, o árbitro não deu. Foi uma linda jogada e de novo o Giovani, hein? Importantíssimo. Cresceu para cima do Wagner Libano e não deixou o Inter ampliar. Olha aí a jogada, ó. Bela bola do Guto para o Libano. E uma ótima intervenção do goleiro. Melhorou o passe do Inter com o Thiago Humberto, hein? É a segunda ou terceira vez que ele faz uma jogada de ataque com um passe preciso, né? E cumprindo aquela função que consagrou ele, né, no Barueri, o meia vindo de trás. Sim, que o Marquinhos não soube fazer durante o tempo que teve em campo. Mas foi outra chance desperdiçada pelo time do Internacional, 34 minutos e meio. Chance perdida pelo Wagner Libano.
Yuri faz o passe lá pelo lado direito. Aí no domínio, Ayrton. Ele levanta o braço, escora. Aproximou-se por ali o Alix. E o recuo de bola até o Muriel. Vamos para 35. Segue 1-0 Internacional contra o Porto Alegre. Você acompanhando as emoções do Campeonato Gaúcho ao vivo no PFC em todo o Brasil. Já tem mais, 10 da noite, direto de Erechim, Ipiranga e Grêmio. Ipiranga que venceu o Pelotas fora de casa 2-1 na estreia e o Grêmio que empatou com o Lajadense 2-2. Dois times com resultados distintos, né? Vão para esse confronto no estádio Colosso da Lagoa, que certamente vai estar lotado daqui a pouquinho. Você vai acompanhar ao vivo aqui no PFC. Trabalha o Porto Alegre, bola do Alix. Aí recebendo de volta, cercado pelo Thiago Humberto. Aí pelo meio, Michel. Passe lá adiante, Muriel abandonou o gol para pegar nos pés do Bruno Moraes. Como quem não quer nada, né? Como quem não quer nada, chegou ali o Porto Alegre e o Inter já vem para a resposta rápida. A ligação do Muriel lá com o Lucas Rodia. Guto pediu, Lucas vai para dentro do zagueiro, foi pro drible, escorou para Guto em cima do outro zagueiro. Fominha agora o Guto. Do outro lado o Libano estava livre. E demorou demais, né? Se era para concluir, tinha que concluir com mais rapidez. Grande jogada do Lucas Rodia aqui pela direita. Quando ele percebeu, né, que poderia driblar, não teve medo. O jogo fica franco, fica aberto. E agora um carrinho desnecessário do Rodrigo Moledo. Carrinho forte, sentiu o jogador do Porto Alegre o sitiar. E olha, me parece até que poderia ser um cartão vermelho. Olha só, ele vem no chamado carrinho com o pé por cima. Ou eu estou exagerando, Mário? Não, ele saltou, claramente ele saltou, inclusive, os dois pés ali. É um lance muito forte. Olha, para sorte do Sitiá, ele não sofreu nenhuma lesão, né? Eu já vi expulsões em lances semelhantes. Verdade. Assim, no futebol brasileiro, no futebol mundial. E lesão em joelho, né? E lesão em joelho. Para quem recebe o carrinho. 2 cartões tem o Inter, 3 cartões amarelos o Porto Alegre. 37 jogados do segundo tempo. Olha a preocupação do Massari lá em pedir para que todo mundo fique esperto. Cobrança de falta do Ayrton. Aí levantou a meia altura no bate-rebate. A sobra foi chutada para fora. Que chance perdeu o Bruno Moraes. Olha aí, ó. Um lance inusitado. A zaga tira, vai nas costas do Guto. E o Bruno perdeu a oportunidade de perna esquerda. Mais uma vez, ó. Ganhou de graça essa chance aí o Bruno Moraes e perdeu. Viu que não acreditou, né? O Maílson. E nem o Toledo, número 9. E aí de novo o Porto Alegre vem descobrindo os caminhos, encontrando o espaço. Movimentação lá do ataque. Bola trabalhada no fundo. Conseguiu se reposicionar defensivamente agora o time do Wenderson Moreira. E que já começa a ser bastante prejudicado pelo desgaste, né? Jogadores sentindo muito. Tanto que o Porto Alegre está aí avançando. Bola muito forte. O André Luiz não chegou nela. E ao fundo, ó, o Beira-Rio em obras. Sai daquela imagem onde está tudo completamente destruído aqui na parte das sociais. E aonde está liberado, né, para que os torcedores acompanhem os jogos. É o Beira-Rio se preparando, Luciano, para a Copa do Mundo de 2014. Exatamente, Jadene. Nesse estágio da obra, o Inter já tem a sua capacidade reduzida. Olha o lance. Vem o André Luiz, avançou contra 2, melhor para o Augusto. Já tem sua capacidade reduzida em 6.000 torcedores, que coincidentemente é o público total de hoje. Olha só. 6.371 torcedores para uma renda de R$ 47.245. E o Porto Alegre tá cheio de graça. Ayrton foi pro fundo, levantou. O Moledo não alcança a bola e sim o Daniel. É impressão minha, o Inter parou, hein, Mário? Não, não é impressão não. Parou e o Porto Alegre avançou um pouco mais. Impedido o ataque do Inter, modificação no Porto Alegre aí, ó. Sai Toledo, número 9 para a entrada do Igor, 18, mudança no ataque.
Esse menino aí que o Mário Marcos chamava a atenção, né? O Igor. Tem apenas 17 anos, né, Mário? 7 anos, segundo o Marcelo Rospiti. Uma das boas promessas que tem o time do Porto Alegre, então, para esse Campeonato Gaúcho. Vale a pena sempre ficar de olho. Na comparação, ó, o Toledo é aquele centroavantão, né? Jogador de área. E o Igor, pela composição física, é o da velocidade. Parece ser diferente, bem diferente. Aí de novo o time do Marcelo Rospiti com o Alix. Bola por dentro. Vai pedindo por aqui o Sitiá. Aí domina o lateral esquerdo, ele volta com o Michel. Cercado pelo Augusto. Primeira participação do Igor. De novo ali com o Michel. Vai avançando aos pouquinhos o Porto Alegre. Igor, deslocado pelo lado esquerdo. Faz o domínio, tenta encarar a marcação da defesa. Aí o passe por baixo. Boa trama do Porto Alegre. A bola foi aberta para o Alix. Emendou de perna direita. A bola passou pelo gol do Muriel. Foi para fora. E o Rospiti está sinalizando ali positivamente, né? O time botou a bola no chão, avançou e por muito pouco não criou o gol de empate. Nesses últimos minutos o Porto Alegre fez mais do que em todo o jogo, né? Tinha tido uma chance, né? Nessa aí já teve duas boas conclusões e adiantou bastante o time. E no Florestal em Lajeado tá impossível o Lajadense. Lajadense 4, Inter de Santa Maria 2. Aos 41 minutos desse segundo tempo, de novo um erro do Inter, preocupação do torcedor colorado. O Porto Alegre avança na tabelinha feita do Sitiá. Lá na frente, o chute para o gol do Bruno Moraes. No centro, Muriel acabou fazendo a defesa. E o Rospiti caminha de um lado para o outro, insatisfeito. Imagino que do outro lado o Enderson também, mas muito mais calmo ali no sentido de não mexer o corpo, né? Olha, a imagem tá ali, ó, bem pertinho do Enderson já. Nos últimos, contei aqui, ó, últimos 5 minutos tá ali a quantidade de copinhos ali, ó, na frente dele, ó. Não para de beber água, o Enderson Moreira. Também, né? Tem que ter garganta nesse momento, Luciano. Exatamente, tá gritando bastante aqui com o time. Preocupação total. Você viu a quantidade de copos d'água à frente do Enderson Moreira, ó. Agora com os braços cruzados, tentando segurar esse resultado de 1-0. Importante no contexto, né, para essa garotada colorada. Mas o Porto Alegre se assanha. O Porto Alegre vem. Domínio do Bruno Moraes. Aí de novo o Alix. Também se adiantou, também aparece mais para o jogo. Centraliza mais as atenções do camisa 10 do Porto Alegre. Igor, tabelinha curta para receber na frente. Tirou do Augusto, vem por baixo na proteção ali. Junto com o Augusto, o Guto. E aí o Lucas Rodia para dar velocidade, para dar transição. Este é Wagner Libano, resposta colorada. Ele trava a jogada, e aí o torcedor não gosta. Thiago Humberto com o Guto. Girou e girou bem, lá na esquerda para o Massari, se chegar é perigo. Antes dele, muito bem na bola o Ayrton. Malandro, né? Viu que o Massari dispararia, deu o carrinho antes e na sequência sofreu a falta. A torcida não gostou, sabe por quê? Há uns 15 minutos o Thiago Humberto avançou pela direita aqui depois de um ataque do Porto Alegre e teve que retardar bastante o jogo porque não tinha opção. Agora a mesma coisa. Não, o time, 3 jogadores avançaram e o resto ficou aqui. Ou o Inter parou, está cansado, ou eles não entenderam o esquema. E lá em Ijuí, no 19 de outubro, tem pênalti o São Luís contra o Santa Cruz. Jogo 0-0. E o São Luís tem a chance de abrir o marcador nesse confronto contra o Santa Cruz nessa segunda rodada do Campeonato Gaúcho. E aí o toque de bola da equipe do Porto Alegre. Nós ficamos devendo um dos gols do Lajadense, né? Informação de quem fez. Gol do Alex Goiano. Ele passa a ter 2 gols no Campeonato Gaúcho. É um dos artilheiros ao lado dos parceiros de time, o Ramos e o Rangel, também com 2 gols. O Lajadense fez 6. 2 de cada um desses 3 jogadores que a gente citou aí. Passamos dos 44. Vamos ingressar na sequência no minuto final de partida. O Inter vai vencendo por 1-0. Vai se reabilitando no Campeonato Gaúcho. Vai impondo ao Porto Alegre a segunda derrota. Porto
Porto Alegre que é bravo, o Porto Alegre que é brioso, tenta o seu empate. Toque de bola do Lucas Rodia. Aí o Wagner Libano reconduzindo o time. O Ronaldo Santos da Silva deu uma consultada no relógio. Vamos saber daqui a pouquinho quantos minutos teremos de acréscimo. Guto, ótima bola para o Lucas na rede pelo lado de fora. De novo chegou bem, né? O Internacional tramando por baixo. Bola de pé em pé até o chute do Lucas Rodia, Reveja. Não estava impedido. Quando há troca de passes da maneira como o Inter fez, o resultado pode ser bom, né? 3 minutos aí acrescentados aos 45. Confirmação então de que vamos até os 48 nesse confronto aqui no Beira-Rio. Não se esqueça que logo mais 10 da noite você acompanha mais um jogo ao vivo aqui no PFC, direto de Erechim, Ipiranga e Grêmio. E o Juliano tá aí, ó, sentindo e sentindo muito. Juliano, assim como o Elton, Jader, também iniciou a temporada. Quer dizer, na verdade o Elton finalizou, né, a temporada de 2010 lesionado. O Juliano começou a temporada de 2011 com um problema no joelho, que inclusive atrapalhou um pouquinho a preparação dele em Bento Gonçalves. Ele fez muito trabalho de recuperação, então é um problema que provavelmente ele estaria sentindo novamente, né, já que há uma preocupação muito grande aqui do departamento médico. E se for observar no contexto geral dos 3 volantes que o Inter começou o campeonato, o Juliano, o Elton e o Augusto, o Elton já saiu machucado e o Juliano passa a ser essa preocupação agora, né? Sempre porque aí sobra um apenas, né? E o Juliano não apenas é o segundo volante que ele tem, mas é até agora o melhor. O programa do sócio da próxima terça-feira, Sérgio Lobo recebe no estúdio o ex-jogador, o ex-craque Romário, grande baixinho, que era o gênio da grande área, né? E você também pode mandar sua pergunta para um dos maiores ídolos do futebol brasileiro e mundial. Basta você entrar no site www.sociopfc.com.br e participar. Mas parece que a preocupação ficou só no ar, né, Luciano? Voltou aí o Juliano? Já voltou. Foi só um susto, né, Jader? É menino, daqui a pouquinho sentiu aquela dor no local e aí se assusta, né? Ah, sem dúvida nenhuma. E preocupa também, é claro, o treinador que tem no Juliano um dos seus líderes em campo, dos seus referenciais. Menos de um minuto para terminar aqui no Beira-Rio. Importante vitória da garotada do Inter nessa segunda rodada. O Porto Alegre vai se complicando. Abertura de jogo para o Massari. Disparou ali o cruzamento. Antecipação agora do Maílson. Bola para fora. Está o zagueiro do Porto Alegre de grande esforço ao longo do jogo. E o Maílson sem muita pressa ali. Deixa o tempo correr. Tá dominando o Wagner Libano. Tá cercado por 2, acabou desarmado. Tenta dividir com a defesa. Não consegue. Ela vai saindo lá em lateral para o Inter. Talvez a última chegada da equipe colorada no jogo. Vai se esgotar aí o tempo acrescido pelo Ronaldo Santos da Silva, mas parece que ele vai dar mais. A placa sobe e indica mais 1 minuto. Então vamos a 49, tudo em função do atendimento ao Juliano naquele lance ali que resultou na preocupação, né, dos jogadores e da comissão técnica do Inter. Agora o Inter terá que melhorar muito, né, Jader, para ter uma campanha razoável no gauchão. Porque é gauchão, mas são times formados, bem treinados, e essa garotada do Inter claramente está no nível inferior, pelo menos por esses 2 jogos que mostrou, né? E é a aposta da direção para dar sequência ao Campeonato Gaúcho, uma vez que o grupo principal só se reapresenta amanhã. E a prioridade total vai ser a Libertadores da América. E o Inter garantiu que vai com o time B até o fim. Se eles não mudarem os planos, vai ser essa orientação. E está aí, né? O Inter ganhando. Como confirma-se agora, termina o jogo no Beira-Rio. 1 para o Inter, 0 para o Porto Alegre. O Inter vence a primeira no campeonato. O Porto Alegre perde a segunda em 2 jogos. E o Luciano Calheiros vai se movimentando ali para ouvir os personagens da partida. Você, Luciano? Eu vou ouvir aqui o personagem, né, Jário? O que trouxe esse alívio aí para os colorados. Fica um pouquinho escura a imagem porque eu tô aqui no banco ainda. Deixa eu chamar até o Ricardo aqui para fora. Ricardo, ainda não foi aquela atuação de empolgar, o time ainda mostrou algumas deficiências, mas pelo menos o resultado já é um alívio, né?
Olha, a competição pra gente já começou hoje mesmo, entendeu? Conseguimos 3 pontos aqui com a ajuda do grupo, que é muito importante, agora dá sequência ao final de semana. Para vocês que estão buscando espaço também no grupo principal, o que significa uma atuação como a sua de hoje? Já teve uma boa estreia também contra o Cruzeiro, o que você está projetando? Olha, eu quero atingir meu objetivo, que é subir no profissional, e com a ajuda dos meus companheiros, com certeza eu vou chegar lá. Olha aí, a palavra, portanto, do Ricardo Goulart. Deixa eu ver aqui outros jogadores do Internacional. Aqui o Rodrigo Moledo, foi um dos destaques também, elogiados aí pelo Mário Marques. Vamos ouvir aqui o zagueiro colorado. Agradeço a todos. Rodrigo, agora como é que você avalia já essa segunda partida do Internacional, comparando com a estreia, que foram resultados completamente diferentes? Hoje ainda não foi aquela atuação para empolgar, mas pelo menos a primeira vitória, né? O importante é a vitória, né? A primeira partida a gente foi muito abaixo, a gente sabe da nossa qualidade. A equipe cresceu hoje já trabalhou bem a bola, teve bastante posse de bola e a tendência agora é só melhorar.